Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma entrevista da série Eleições 2022, uma coprodução do Jornal Timoneiro com o Estúdio Play. Tem a intenção de democratizar ainda mais as eleições e levar o conhecimento do público, Canoas e região, os candidatos e candidatas ao pleito deste ano. Recebendo hoje aqui a Natasha, que é vereadora suplente de Porto Alegre, que foi a primeira travesti nomeada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, fazendo parte da equipe da Luciana Genro, candidata a deputada federal pelo PSOL. Seja muito bem-vinda, Natasha. Obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição, dessas mídias alternativas que, na verdade, conseguem levar mais as nossas propostas até as pessoas que realmente precisam nos ouvir, né? Natasha, assim, para começar, assim, para quem não te conhece em Canoas, região, até mesmo em Porto Alegre, né? Conta um pouquinho da tua história, brevemente, e como é que tu entrou na política? O que te fez se candidatar? Aos 13 anos, né, eu fui criada na cidade de Novo Hamburgo, que é aqui da região metropolitana, e conheci o movimento estudantil na escola estadual onde eu estudava, né? E era um tempo ainda que se falava muito fora ALCA, fora FMI, que o Brasil negasse uma dívida externa, né? Era também o início ali da geração Lula, e foi onde eu conheci Frente Ampla do Uruguai, conheci o peronismo argentino, o MAS, que também é de Buenos Aires. Então, assim, era uma política internacional, era um movimento estudantil, não tinha ainda essas pautas LGBTs consolidadas, o feminismo mesmo era muito, assim, digamos que de vanguarda, né? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil por 3 anos, fui vice-presidenta da União de Estudantes de Novo Hamburgo, né? E em meio disso, eu comecei a transição de gênero também. Então, eu acho que o movimento político estudantil ali, ele me levou também para dentro do partido. Eu fui filiado ao PT por 12 anos, e aí no PT eu me encontrei com as pautas, né, tanto dos direitos humanos, mas quanto principalmente da comunidade LGBT, né. Mas eu acho que a política ela sempre teve muito, digamos que ligada a mim, né? Meu falecido pai era filiado ao PSDB, o pai tinha uma empresa de arma em Novo Hamburgo, uma cidade extremamente conservadora, e eu lembro até hoje, assim, que na Expo Inter de 98 eu encontrei o Olívio, e Brito e Olívio se encontraram, tem uma foto na capa da Zero Hora, e eu fui abraçar o Olívio e me perdi do meu pai e da minha mãe, né. Então foi uma paixão meio que à primeira vista com a esquerda, sem entender muito o que era esquerda e direita, elas nem sabia porque criança. Depois de uns anos eu acabei me reencontrando, e aí num outro comício, numa atividade do Olívio, eu reencontrei o Olívio e disse, gente, eu tô no partido do cara que um dia eu me perdi lá para ele abraçar. Então eu acho que o movimento estudantil ele me levou a seguir digamos que essa trajetória, mas de fazer uma opção de não ser do movimento social, mas de disputar os partidos políticos, que eu entendia que as nossas leis, os grandes debates sociais, eles passariam primeiro pelos partidos, pela gestão pública, e os movimentos sociais, às vezes, eles seriam um eco de luta, né? Então, fazer essa ponte, esse papel, para mim, sempre foi algo que eu meio que consolidei desde muito cedo. A tua campanha, né, acredito, né, depois tu pode falar das bandeiras, né, mas ela é bem pautada na questão da defesa da população LGBTQIA+. Correto? Pode me corrigir se eu estiver errado. E tem um congresso, um país com um congresso extremamente conservador, né? Como é que tu enxerga esse teu trabalho, uma vez que eleito, uma vez que na Assembleia Legislativa, como é que tu pretende trabalhar isso? Eu acho que ser uma mulher trans, né, no país é extremamente complexo, né? É o país que tem a expectativa de vida mais baixa do mundo, é o país que mais violenta a comunidade LGBT. Eu acho que, digamos que é meio intrínseco, né? Tipo, eu ser candidata e não falar sobre as LGBTs. Mas o que eu tenho tentado fazer, com muito esforço, é fazer com que nós, LGBTs, a gente seja inserido dentro do orçamento público do Estado. Porque quando a gente fala de política LGBT, a gente fala sempre da consequência de um problema, né? Como a casa de acolhimento. Ela é uma política necessária, mas ela é uma derrota para quem defende direitos humanos, né? Porque alguma criança foi mandada embora de casa, algum adolescente já foi mandado embora, evadiu escola, não tem mercado de trabalho, não há uma seguridade de Estado sobre essas pessoas. Então a casa de acolhimento é uma política de ponta, de consequências muito graves, né? Quanta violação mental essas pessoas sofreram. Então eu tento fazer o máximo, trazer as pessoas para um debate econômico. Se a gente paga imposto, se a gente também, né, a gente acaba sendo gerenciadoras e gerenciadores dessa máquina pública. Tá na hora da gente também ter política para nós. Quando eu falo da fatia do bolo, né, que quando chega lá o Lula, por exemplo, caso seja eleito, essa fatia não pode mais ser uma fatia que para as LGBTs seja borda ou, digamos que um farelo. Precisa ser uma fatia considerável, de ter política consolidada, de ter lei aprovada em plenário, de fazer um debate mais sério. E a comunidade LGBT não vive em guetos, por exemplo.
né? A gente parar de falar dessa lógica de gueto, a gente fala de uma lógica de Estado, a gente aluga casa, a gente paga conta, o mercado tá caro para todo mundo, a gasolina tá cara, e nós financiamos esse Estado também, né? Então fazer essa disputa é fundamental. E aí eu acho que destoa um pouco a nossa campanha quando eu falo, vote travesti, mas vote uma travesti que fala sobre gestão pública, que fala sobre a máquina do Estado, porque é isso, a disputa democrática, ela não pode ser sobre corpos somente. Os corpos são moídos por um sistema. Então, se a gente não alertar os nossos e as nossas que existe um sistema e que o problema é este sistema que está posto, a gente vai viver falando sobre as consequências e a gente nunca vai enfrentar esse problema. A gente fala bastante sobre isso, né? Sobre a questão do país que mais mata e como tem que ter política para essa população. Mas a gente também tem um outro lado de pessoas que dizem, é só essa a pauta, né? E aí tu traz essas outras questões, porque uma vez que tu ocupa um cargo, né, uma cadeira, né, no legislativo, tu tem que pensar a nível do Estado. E eu pego ou uma travesti, ou qualquer pessoa que se entende dentro dessa sigla, ela pode ser mais liberal, menos liberal, ela vai ter visões diferentes, né? Então tem que... Quais seriam as tuas propostas que vão além da pauta da sigla, vamos dizer assim. Da sigla, primeiro, um novo modelo de segurança pública, né, que ele consiste na desmilitarização da polícia militar. E é claro que esse debate ele está muito marginalizado, porque parece que nós, à esquerda, a gente defende que o policial ele não tem arma. Não é verdade. O que nós defendemos é que as polícias tenham câmera, tanto na farda quanto na viatura, né. Eu, particularmente, acho que é possível apostar em um novo modelo de segurança pública, que ele seja de inteligência, por exemplo, e não de arma, e que os policiais tenham que invadir morro e simplesmente matar as pessoas, por exemplo. A violência policial hoje, ela é um problema do Estado, né? E os trabalhadores, quando nós falamos de desmilitarização, dá a impressão de que a gente quer o fim da polícia e o fim digamos que dessa corporação do Estado. Não. Nós queremos que o Tribunal Militar, que é por isso que a gente fala desmilitarizar, é tirar o Tribunal Militar e que o policial, como o policial que matou o Gustavo Amaral, por exemplo, né, que confundiu ele com um ladrão, mas chegou atrás e deu 2 tiros nele. Estes policiais precisam ser julgados na justiça comum, como os trabalhadores, como qualquer pessoa, né? Então, o que nós defendemos é o fim do Tribunal Militar e um novo modelo de segurança que aposte inteligência, câmera nas fardas, câmera nas viaturas, e eu ainda vou mais longe. Eu acho que nós deveríamos ter uma política estilo Estados Unidos e Alemanha, onde a arma, fica uma arma por viatura, ela fica no carro da viatura, e se for uma situação de risco, o policial tem que avisar, e isso aí a gente teria como ter acesso, por exemplo, às gravações, que o policial ele vai destravar a arma para poder fazer de fato uma abordagem, né? E aí as pessoas falam, mas o bandido estará de fato armado. Hoje o bandido está boa parte deles armado porque há um Estado que não dá oportunidade para a juventude, é um Estado que não investe em cultura, um Estado que não investe em educação. Então é muito mais fácil um jovem querer o crime organizado e ganhar R$1.000 por semana do que ele trabalhar no mercado, numa farmácia, fazer um curso. Então falar de novo modelo de segurança é falar sobre o combate às drogas, que hoje não é guerra às drogas, né? É guerra contra os pobres e negros e as minorias sociais, porque quem alimenta o tráfico do morro é filho de rico. Só que o filho do rico não é abordado pela PM. Quem é abordado pela PM são os negros. Então, pensar isso é você mexer em uma série de estruturas. Óbvio que eu não sou nenhuma ingênua e sei que isso envolve facção, envolve milícia, mas é preciso alguém que peite, né? Que tenha minimamente uma proposta. Que você não vai aprovar tudo, que a gente aprove pelo menos a metade. Trazendo para Canoas, tem sido bastante elogiada na segurança pública. Teve o governador do estado, né, o Ranolfo, era secretário daqui, é um delegado. E tem algumas outras pautas que são bem caóticas, que a gente depara todos os dias. Informações aqui no jornal. Escolas militares tem aqui em Canoas, né? Tem uma, se não me engano, tem uma. A gente até recebeu aqui um candidato atual que era contrário, mas parece que a respeito da Secretaria de Educação não pode fazer nada, não pode atuar em cima disso ou proibir qualquer tipo de prática. A saúde é um ponto bastante debatido aqui em Canoas e inúmeras polêmicas envolvendo aí os hospitais da cidade, foi tema né, na mídia, na grande mídia. Como é que tu enxerga, quanto tu tá por dentro dessas questões e como tu enxerga, uma vez que tu lá, a gente tá falando de canoense região, né, e esse é um ponto muito importante, te dá a oportunidade de falar sobre esse assunto, como é que a gente pode resolver, como é que tu poderia colaborar uma vez que eleito candidato?
Eu acho que o mais grave que aconteceu com a saúde pública, né, aconteceu no governo do Michel Temer, quando eles votaram um teto de gastos em saúde e em educação. Então, para quem é de Canoas, quando a gente fala desse colapso do SUS, a gente está falando de um colapso nacional. E que as cidades, elas vão ter as suas mais variadas gravidades. Por exemplo, né, Canoas tem os seus hospitais, se não me engano, tinha um ambulatório trans, aqui também tem os postos de saúde, mas não tem mais o programa Mais Médicos, não tem o Brasil Carinhoso, não tem os médicos cubanos. Então, você vai desarmando o SUS. O Estado hoje investe 38%, se não me engano, somente no sistema público de saúde. Anos atrás, o Estado chegou a investir 63% do orçamento, tá? Destinado diretamente aos hospitais e tratamentos de alta complexibilidade. Primeiro, deputados e deputadas da esquerda, e quem está aqui nos ouvindo, assistindo, escutando, nós precisamos revogar o teto de gastos. Porque a gente não pode ter um país que tem uma demanda de saúde gigante, em um país que tem um sistema público de saúde, que é um sistema público que os Estados Unidos da América nos invejam, a Europa inveja o SUS, e aí a gente teve a pandemia, né? A gente teve um número de pessoas que morreram muito grande pelo negacionismo do governo federal, mas os profissionais da saúde e os hospitais caindo aos pedaços, os profissionais sem máscara, seguraram a pandemia. Então a gente precisa voltar a investir, porque saúde, educação, eles não podem ser vistos aqui no estado, eu falo muito sobre isso. Saúde e educação não é gasto, é investimento público. Então você investir em mais hospital, você ter mais médicos, você ter um planejamento, por exemplo, de bairros aqui em Canoas, Niterói, Fátima, Matias, Guajuviras. Quando você tem esse planejamento estratégico, porque a saúde ela tem que ser preventiva, eu não posso deixar as pessoas chegarem doentes. Sabe, eu não posso deixar com que as pessoas mais pobres elas tenham uma série de doenças para chegar dentro de um posto de saúde, que o médico, às vezes, ele é um concursado público, ele ganha uma grana boa, e o médico ele vai estar lá no horário do almoço, mexendo no notebook, fazendo qualquer outra coisa. Precisa de pessoas comprometidas com a saúde pública de fato. Então, quando eu falo de um novo modelo de segurança, eu tô falando de um novo modelo de sistema público de saúde também, né, com uma fiscalização maior, com rigor maior, mas com mais investimento. Então, o colapso de Canoas é o colapso de São Leopoldo, do Hospital Centenário, é o colapso de Novo Hamburgo, é o colapso de Porto Alegre. Por quê? Falta estrutura, falta demanda, falta dinheiro. Então, quando a gente tem fila, né, e a gente tem um país que as pessoas pagam idosos para ficar numa fila no posto de saúde, para ter consulta com dentista, com gineco, a gente sabe que o SUS já deu errado. Mas o SUS dar errado também é um projeto político. Assim como o sistema público de educação, né? Quanto mais o SUS der errado, melhor para a extrema-direita, que o sonho deles é privatizar a saúde. Então a gente precisa voltar a investir, primeiramente, e planejar a saúde pública do país, né? Não dá mais pra gente pegar e ter um hospital, por exemplo, regional, que atende 50 mil pessoas, e aí a gente, não, esse hospital tem que dar conta, ele não pode dar conta. A gente tem que ter o quê? Prevenção. Se a gente prevenir, a gente evita a fila e evita o que a gente viu na pandemia, que eram pessoas sendo jogadas dentro de containers no Hospital do Moinho de Vento. A famosa a saúde da família, né? Que ia nas casas e fazia aquele trabalho junto à família. Se planejar, você tira pelo menos 40% de pessoas que frequentam postos de saúde, que vão em hospital, você consegue evitar com que essas pessoas vão até lá buscar apoio e, digamos que ajuda, receita, seja lá o que for, porque você vai ter um planejamento com essas pessoas. E também isso é uma questão de educação de saúde também, né? Para que a gente aprenda a ter um médico visitando a nossa casa, um enfermeiro, uma assistente social, enfim. Mas acho que replanejar é fundamental, mas investir é fundamental também, né? Os profissionais ganham muito pouco. Né? Hoje, máscara, luva, são itens que os hospitais às vezes não têm, e a gente não pode ter um sistema público de saúde rico como o nosso, onde uma enfermeira usa uma máscara descartável 2 dias. Isso para mim é um crime que o Estado comete contra o funcionalismo público. Natasha, a gente está vindo de uma pandemia, então evidentemente alguns problemas, alguns números, eles são oriundos, né, desse processo, né, histórico que a gente viveu aí, então fica complicado, assim, citar alguns números e entender como é que seria diferente se fosse em outro governo, mas trazendo um pouco para o governo federal, né, porque obviamente o teu partido se posiciona, se vai se posicionar, né, para algum lado. Como é que tu enxerga o papel do governo federal nessa, uma vez que no dia 1º de janeiro, para essa retomada da economia, uma vez que a gente tem uns números bastante alterados, né, e a eleição polarizada da maneira como está, a gente tem olhares muito diferentes para o que vai ser feito agora. Tu te arrisca a dizer alguma coisa sobre isso? Tu acha que é uma discussão válida para nós aqui? Eu acho que são olhares muito diferentes, porque as pessoas pegaram, e eu falo que eu sou hoje uma eleitora do Lula, tá? O pessoal está com o Lula,
não digamos que a gente não tem uma coligação, mas a gente tem um apoio ao PT a nível nacional e até mesmo aqui no estado. Mas, digamos que esse tripé macroeconômico do país, ele vai seguir o mesmo. Né? Porque nenhum dos dois pauta uma mudança de estrutura econômica, por exemplo. O que eu acho que o Lula leva uma grande vantagem, que o Lula já foi um gestor nacional. O Lula aposta em digamos que um reaquecimento da economia local, interna, bruta nossa mesmo, seja com Bolsa Família, seja com outros investimentos dentre as nossas estatais, né? É abrindo o cofre público para aqueles que produzem, e não como fez na pandemia o Bolsonaro, que eles literalmente abriram o cofre para quem tem rentismo, ou seja, dinheiro que não volta para o país, e fecharam para quem de fato precisava, que eram os trabalhadores. Quando a gente fala de lockdown, né? Mas quem teve direito a fazer lockdown, de ficar em casa, né? Quem é pobre não fez. Tinha que pegar trem, tinha que pegar ônibus todo santo dia. Então tem uma coisa que a gente precisa ter de uma forma muito lúcida, né? Ano que vem, o país vai ter a pior recessão dos últimos 40 anos. Recessão econômica. A meta inflacionária vai ficar baixa, né? E isso é uma política que a gente vai precisar compreender da seguinte forma. Ou o próximo governo federal, daí eu vou falar se for o Lula, né? Porque se for o Bolsonaro, acho que a gente vai queda livre, né? Sendo Lula, a gente precisa voltar a fazer com que a exportação do barril de petróleo, ela seja negociada na nossa moeda, por exemplo. Porque isso incide sobre as commodities, incide sobre o que a gente exporta, incide sobre o petróleo, e incide principalmente sobre a nossa indústria nacional. Voltar a ter o PAC 3, por exemplo, né? A construção das casas, um grande plano de saneamento público, ou seja, isso gera emprego, acabar com essa uberização do mercado de trabalho, que parece que a gente, né? Porque eu acho que, digamos que tendo uma grande recessão econômica, né? Mas você trocando o câmbio nacional, principalmente, porque hoje a gente vende em dólar, por exemplo, e a gente tem que pagar a diferença, então quem paga somos nós. Por que o leite foi a R$9 para nós aqui? Chegou a 9 em Porto Alegre, né? Porque o leite que nós estamos exportando, que nós estamos exportando, inclusive, ele nem leite é. Né? Então ele já é um conglomerado de produtos que parece o leite, mas ele não é. E ele chegou a R$9. Por quê? Alguém compra mais barato para que a gente taxe a exportação em dólar. E a gente precisa começar a taxar em real, porque a nossa moeda desvalorizou. Então, recessão econômica é o que o Brasil está exportando. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do agro, né? O agro ele é fundamental, mas ele não traz rentabilidade ao país. O nosso problema com o agronegócio, nós que somos do Partido do Socialismo e Liberdade, é porque o agro ele desmata, ele mata, ele viola boa parte da nossa natureza. Ele usa pelo menos 7 litros ano a gente ingere de veneno, né? E o dinheiro do agro não volta. Ele volta para a iniciativa privada, que tem isenção pública do Estado. Então a gente precisa fazer com que esse agro ele seja taxado pelo Estado. E que se for exportar, que eles exportem, mas eles têm um limite de exportação, porque eles não sustentam a economia brasileira. Quem sustenta a economia brasileira é o comércio. É as grandes indústrias brasileiras, que boa parte delas, quando vão à falência, elas pedem socorro ao BNDES, que é um banco público, ou seja, nós estamos socorrendo a iniciativa privada a todo momento. Então o Lula ele vai precisar entender essa máquina pública. Eu acho que o Estado vai estar desmontado. A gente tem hoje quase 8 mil militares dentro da máquina pública. Eu acho que o Lula tem que exonerar todos eles, porque lugar de militar é no exército e servindo a nação. Foi para isso que eles estão lá, né? Então que o Lula exonere todo mundo, coloque pessoas técnicas, pessoas que são de fato militantes, mas são pessoas que não são militantes ideológicos doentes, como fez o Jair Bolsonaro, os caras imitando o nazista, que sabe, um troço bizarro, mas que sejam militantes que falam sobre Paulo Freire, de um novo modelo. Novos modelos precisam ser reconciliados no país. Primeiro é a diplomacia entre a presidência, a Câmara, a STF, Senado, todo mundo, mas a repactuar um projeto econômico, né? E esse projeto econômico, ele precisa urgentemente fazer com que o país pare de passar fome, que o país volte a ter emprego digno, porque pleno emprego a gente demora no mínimo 6 anos para ter, né? Veja bem, 13 anos de PT, em 6 anos os caras, Temer e Bolsonaro, os caras destruíram o pleno emprego no país. Então a gente precisa fazer com que essas empresas, Uber, iFood, para as pessoas que nos ouvem e são entregadoras e entregadores, nós, a esquerda, defendemos que essas empresas tenham responsabilidade real com os trabalhadores. Caso contrário, que o Estado incida. Porque não dá mais pra gente ver pessoas, digamos que, entregando comida o dia todo e no final do dia elas não têm o dinheiro para comprar a comida que eles entregaram, né? Então, essa correlação de força ela é complexa. Economicamente falando, o Brasil hoje, a gente tem um déficit, inclusive, de reserva cambial, ou seja, reserva é como assim, ó, você ganha um salário, tu, a tua esposa, o teu companheiro, e você tem uma reserva no banco. Hoje, o país usou essa reserva já. E ele usou, sabe pra quê? Pra salvar lucro de banco.
Ele não foi usado para salvar os trabalhadores, o SUS, os hospitais. Não foi usado, inclusive, nem para comprar oxigênio. Os caras conseguiram, né, digamos que comprar. Então essas reservas foram usadas. Então a gente precisa fazer o quê? A volta da CLT em um alto investimento em indústria, comércio e reaquecer a economia. Já eu acredito que tu ficaria mais um bom tempo falando aqui sobre essas questões, né? A produção avisou pra gente que a gente tem um tempinho já limitado. Eu quero, antes de te dar a palavra final, pode falar o teu número, enfim, falar pros canoenses, pra região, né? Por que votar na Natasha. Te agradecer por ter vindo aqui, por essa conversa e desejar boa sorte aí na tua caminhada, na tua campanha. A palavra é toda tua. Obrigada, eu quero primeiramente agradecer ao convite. Eu gosto muito de conversar com digamos que essas emissoras que elas são mais locais mesmo, porque você consegue se comunicar diretamente com o público, que muitas vezes aparecendo na TV você não consegue em 3, 4 segundos falar, né? Eu quero dizer que o nosso país é um país extremamente violento para suas minorias. Mas ele é um país que ele precisa dar um giro. Ele precisa virar o jogo. Eu, quando comecei a campanha, fui ameaçada de morte por ter denunciado o Bolsonaro ao Ministério Público Federal por ele ter cometido crime em um podcast, o Flow Podcast, inclusive, né? E me ameaçaram de esquartejamento. A política não pode ser um espaço onde quem disputa as eleições não seja vencido nas ideias, mas seja vencido no seu corpo, né, na sua vida. A minha vida não pode estar em risco mais, assim como de várias outras figuras públicas da esquerda estão, né, boa parte andando com segurança. Então eu quero dizer para as pessoas que não pensem que pessoas negras, LGBTs, as mulheres, a gente está querendo ocupar espaços de poder e decisão para repetir esse estado que já deu errado. A gente quer propor um mundo que é possível. A gente quer propor um novo modelo de educação pública, de segurança. E novos modelos são testes. Não é esse modelo que está completamente engessado, que é burocrata. As pessoas falam muito para mim, mas Natasha, todo mundo rouba na política. Eu falei, todo mundo não, porque nenhuma travesti foi deputada até hoje na República. Deem chance às pessoas que nunca estiveram. Não tenham medo de votar em pessoas LGBTs, especialmente em uma pessoa trans que sabe que o Estado é muito ausente, o Estado é muito violento e o Estado ele já não serve mais. A gente precisa de um novo Estado. E um novo Estado se faz com novas pessoas pensando diferente, pessoas que não têm medo de enfrentar, pessoas que não vão ter medo de pautar, que não tem rabo preso com ninguém. E eu tenho muito orgulho de ser do PSOL. É um partido que não tem nenhum envolvimento em escândalo de corrupção, rachadinha. A gente não está envolvido em nada. E eu acho que é muito bom a gente conseguir caminhar na rua, olhar para as pessoas e falar sobre política pública sem ter o rabo preso com ninguém. E pedir que as pessoas votem. Votem em uma mulher travesti, votem na Natasha. É 50-10 e que a gente consiga ampliar a bancada do pessoal. Quem quiser te achar na internet... Natasha, Natasha, PSOL. É isso aí. Obrigada, viu, Natasha? Até mais.